Olá pessoal, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. Hoje vamos trazer um importante caso ufológico da região Nordeste, conhecido como o já clássico Caso Barroso. O caso tem suas peculiaridades e alguns comentários muito interessantes. Espero que gostem e enquanto chega a introdução, dê aquele like e se inscreva no canal. Vamos ao vídeo. No dia 3 de abril de 1976, o Sr. Luiz Barroso Fernandes atrelou sua charrete, despediu-se de sua esposa e seguiu viagem, ainda na escuridão da madrugada. Após percorrer um trecho de alguns quilômetros, Barroso relatou que ouviu um zumbido semelhante ao de um enxame de abelhas. Ele olhou para trás, não viu nada e resolveu continuar sua viagem. Repentinamente, um objeto voador de aproximadamente 3 metros de diâmetro posicionou-se acima dele. Assustado, Barroso puxou as rédeas e parou para observar o estranho aparelho que lentamente descia à sua frente. Nesse momento, o animal andou para trás e aparentemente assustado com a presença do objeto. Repentinamente, o aparelho emitiu um facho de luz que atingiu o animal e seu dono, que imediatamente ficaram paralisados. Segundo ele, do aparelho abriu-se uma porta por onde saíram 2 pequenos seres. Um deles segurava um objeto semelhante a uma lanterna, com a qual apontou e disparou um feixe de luz que atingiu o Luiz Barroso no rosto, e com isso imediatamente perdeu a consciência. Ao voltar a si, ele percebeu que estava distante do local onde havia parado a charrete. Sentia-se tonto, trêmulo e um ardor no rosto. Sentia também dificuldades respiratórias e intensa dor de cabeça. O lado esquerdo do seu corpo encontrava-se avermelhado, além de sentir uma dificuldade em realizar movimentos para colocar a charrete em movimento. Pouco depois, um vaqueiro passou pela região e percebeu que Luiz Barroso não estava bem e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele pediu que o vaqueiro levasse para casa, onde ao chegar narrou sua extraordinária experiência. Ainda se sentindo mal em decorrência do contato, ele pediu à sua esposa que o levasse para ser examinado pelo Dr. Antônio Moreira Magalhães, um dos mais conceituados médicos da sua cidade. Ele ouviu atentamente o relato de Luiz Barroso e, embora não acreditasse em discos voadores na época, considerou que algo muito sério deve ter ocorrido ao sitiante. Ele registrou todas as informações no prontuário de atendimento e receitou-lhe um antialérgico, um calmante e repouso absoluto. Entretanto, a vida de Luiz Barroso nunca mais seria a mesma. Poucos dias após o contato, seus cabelos ficaram grisalhos. Ele apresentou o quadro de impotência e em alguns momentos ficava ausente, confuso. Ele sentia muita indisposição e tinha lapsos de memória, causando apreensão em sua família. Diante disso, eles levaram Barroso para uma nova consulta com o Dr. Magalhães. Ele o atendeu e tentou tratar o protagonista do caso em vão. Nos dias seguintes, os sintomas se intensificaram, surpreendendo o experiente médico que encaminhou o paciente para a capital, em Fortaleza, onde poderia ser melhor atendido sobre suas queixas. Na ficha de encaminhamento no prontuário ainda do INPS, ele incluiu o relato de Luiz Barroso, inclusive citando textualmente que ele fora sequestrado por um discoador. Em Fortaleza, ele foi atendido por médicos com formação em neurologia e psiquiatria. Diante do prontuário, criticaram o conteúdo envolvendo o relato de Luiz Barroso e o posicionamento do médico por ter acreditado na história, e atribuíram o fato a um problema psíquico comum. No período que se seguiu,
os médicos não conseguiram um diagnóstico claro, chegando a encaminhar mesmo assim de volta a Quixadá sem poder resolver seu problema. Apenas receitaram para ele que ficasse afastado do trabalho. Com a crescente piora de Barroso, os familiares decidiram interná-lo em um hospital psiquiátrico de Fortaleza, onde foi atendido por 16 médicos especializados que igualmente não conseguiram realizar um diagnóstico preciso. O Dr. Magalhães também passou a acompanhar a saúde do Luiz Barroso Fernandes, prestando toda a ajuda possível no âmbito da medicina, de acordo com as suas condições. Assim, ele pôde verificar o agravamento do quadro, com o acúmulo de água no organismo do paciente, o surgimento de edemas, a piora no lapso de memória e uma crescente perda da habilidade locomotora. Novas tentativas de se esclarecer ou diagnosticar sua estranha doença foram realizadas sem que se chegasse a nenhuma conclusão. A melhor descrição possível, Barroso demonstrava uma regressão mental aparentemente irreversível. Com o tempo, ele passou a agir como uma criança. Ao fim da vida, ele pronunciava apenas 3 palavras: mamãe, dá e medo. Esta última ele sempre falava quando alguém batia uma fotografia com flash, evidenciando algum tipo de trauma com luz forte ou intensa. Luiz Barros Fernandes faleceu em 1º de abril de 1993. Por ocasião de sua morte, ele tinha a pele suave como a de um bebê. This assignment about UFO abductions. Abductions? And I'm sure you'd find out if it's a hoax or if there's really something going on there. Eu tava assim muito doente, viu, moço? Os médicos diziam que tava desenganada. Será a mão de Deus. Foi um milagre de Jesus Cristo. Stage 4 ovarian cancer. She told us that she was pregnant. So, an elaborate hoax. Even your guy, he's in on it. Depois apareceu do outro lado dessa montanha. I didn't know you could draw this well. That's you right there. Has to be a coincidence. Ele saiu para trabalhar como todos os outros dias. Ele disse que vai retornar. Ask her who she got that. He drew this mountain. I know about you and your son. Imagina mundo Thomas com milhares de pessoas como Gandhi. Do you have my son? Stop playing with me! Você veio aqui querendo respostas. Hello? Can you hear me? Eu estou te dando respostas. It was true. I think we've been out in the hot sun for too long. They can't be trusted. Where's my son? Bem, fica muito claro por que é que a gente tem que dar esse destaque ao caso Barroso. Ele, mais uma vez, mostra aquela típica situação de uma zona rural, né, que se passou no estado do Ceará. Mas mais que isso, é um caso documentado numa época assim de muita inocência, de muita credibilidade entre médico e paciente. Ali você vê como o médico comprou realmente a ideia e do que, porque não foi gratuita. Ele viu as evidências e viu quanto essas evidências estavam sendo ignoradas pelas condutas normais e baseadas no academicismo que a gente já discutiu por aqui. Então, era um paciente que não tinha diagnóstico, que passou por vários especialistas, mesmo a gente considerando a ausência ainda de exames mais, vamos falar assim, materiais, mais físicos por parte da psiquiatria, mas que não se chegou realmente a nenhum êxito, né? Tentou-se dar um alento, uma morte digna, foi o que restou ao médico para
a situação com que ele confrontou ali o seu paciente, e tudo derivando do caso ufológico. E assim, mesmo a origem dele ser de uma pessoa muito simples, mesmo o médico que era mais assim, vamos dizer, letrado, não tinha um envolvimento sobre as questões ufológicas, você vê que o caso tem vários pontos clássicos. Aquela sensação de tempo perdido, a sensação de ser paralisado por um raio, e que foi deixado muito longe. E fica mais rico ainda com a questão das sequelas. As marcas físicas, né? E realmente sequelas do que teria acontecido e que nem o próprio Barroso poderia mais testemunhar, apenas sofrer de seus males. Há uma grande particularidade na finalização. Segundo consta algumas fontes, e entre elas há um livro que eu vou colocar aqui para vocês, a capa dele, que seria a fonte principal de pesquisa, onde vocês vão evidenciar que o caso Barroso foi um dos primeiros a ser documentados pelo então INSS, e que consta, segundo a fonte, que o homem foi aposentado por sequelas de um ataque de disco voador. Talvez tenha, não sei se é o único, mas com certeza deve ser o primeiro caso a ter esse tipo de registro, e foi realmente um tesouro para os ufólogos, sobretudo da região Nordeste. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho o caso Barroso um caso curioso, clássico, muito gostoso de ler mais informações sobre ele, sobre esse seu relato e o seu desenrolar. E espero que esse seja apenas o pontapé inicial da pesquisa de vocês sobre esse fascinante caso ufológico. Eu sou Caim Wolf, para o Detetive do Improvável, e espero encontrar vocês sempre por aqui. Dê aquele like, se inscreva no canal. Visitem nosso site, nós estamos lá no Instagram e sempre estamos colocando muitas postagens no Instagram, que não tem muito ainda como encaixar, mas estamos pensando já como encaixar por aqui pelo canal. Mas estamos sempre que possível trazendo informações que estão correndo aí nas mídias sociais a respeito do fantástico universo do realismo fantástico. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.